Tá liberado. Beleza. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande, nós, Cabeças Brancas, precursores, fundadores, ativos do movimento Cabeças Brancas, recebermos a todos vocês para debater de uma forma organizada, de uma forma interativa, com os participantes da Petros. Além das duas chapas que vão participar, também haviam sido convidadas e declinaram a de número de 51 e a outra chapa, que eu não lembro o número, acho que é 55, da Citramico. Infelizmente, acabou de encaminhar uma mensagem dizendo que não pode participar. Lamentamos que não estejam todos aqui, mas faremos o nosso dever de casa, que é levar informação a todos os colegas petroleiros. Esse é o fundamento, é o pilar dos Cabeças Brancas, e fazemos questão de fazer isso de uma maneira clara, cristalina, de forma combinada e de acordo com os participantes do evento, e dizer a todos que vão estar vendo mais tarde no YouTube e interagindo com os candidatos que as federações, os sindicatos, as associações se empenharam muito na formação das chapas. E nós também, como movimento dos Cabeças Brancas, gostaríamos e temos sempre em mente que a nossa obrigação como parte desse movimento é dar informação, informar em tempo hábil e com clareza a todos os participantes petroleiros da Ativa e petroleiros aposentados da Petros. Esse é o nosso objetivo, em torno das mesmas defesas, dos mesmos objetivos em prol da categoria petroleira. Esses princípios serão sempre os objetivos dos Cabeças Brancas, entendendo também que o ideal seria, eventualmente, uma única chapa, mas consideramos que cada um de nós tem ideias distintas, não são ideias antagônicas, mas são distintas, e que, considerando que é um pleito democrático, é sempre muito bom ter, às vezes, mais de uma chapa, porque acabamos descobrindo que, eventualmente, não pensamos num determinado ponto que a outra chapa pensou. Então, eu vou dar meu boa tarde a todos os presentes, ao Paulo Teixeira Brandão, ao Rafael Crespo, ao Marcos André, ao Henrique Silva, também dos Cabeças Brancas, ao Gilberto Cavalcante, nosso cabeça branca a rigor, com camisa e tudo mais, igual ao Henrique, ao Valdir Inglês, ao Ricardo Nunes, ao Paulo César, a Luana, e pedir a saudação apenas dos candidatos, começando pelo Marcos André. Rapidinho, Marcos, 1 minuto no máximo, para você saudar os nossos ouvintes. Muito boa tarde a todos os internautas, a todos os Cabeças Brancas, a todos os participantes e participantes da nossa Petros. Meu nome é Marcos André, gostaria aqui de começar saudando particularmente as famílias que estão sofrendo de um mal terrível nesse momento, que é a perda de seus entes queridos por conta da Covid. Infelizmente, a prática política inadequada na gestão disso, a politização disso, tem provocado muito mais mortes do que deveria provocar. Essa é uma pandemia e ela ataca o mundo inteiro. Mas, infelizmente, no nosso país, as questões políticas têm feito muito mais vítimas do que deveriam. Particularmente, a gestão de ICMS na Petrobras tem produzido trabalhadores e trabalhadoras que todos os dias saem de suas casas para construir essa grande empresa, esse grande país,
e só por isso a gente dá o nosso abraço, a solidariedade a todas as famílias. Rafael, por favor. Microfone, Rafael. Aí, agora sim. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Acho que é uma obrigação nossa, enquanto candidato, estar disponível a todo e qualquer contato com os participantes e assistidos, e nisso elogiar a organização feita pelos Cabeças Brancas, para que mais e mais participantes e assistidos tenham acesso a essa informação que é fundamental para poder fazer a sua confirmação em quem votar. Então, agradecer aí a organização pelos Cabeças Brancas, a participação do Marcos André e do Adaedson aí presente, e também registrar mais uma vez esse lamentável fato da ausência das duas chapas, que com certeza iriam ajudar muito no debate e na conscientização dos trabalhadores e trabalhadoras da importância desse tema que é tão caro para nós, que é o nosso plano de previdência, que é a Petros. Ainda mais um bom debate a todos e todas e um bom final de semana. Adaedson, sua saudação, por favor. Olá, participantes. Primeiramente, desejar que espero que todos estejam bem, na medida do possível, logicamente. Nós vamos, sim, sobreviver e ultrapassar esse momento difícil e, logicamente, solidarizar com todos aqueles que perderam algum ente querido. Dar um olá aí para os companheiros Cabeça Branca, que estão patrocinando esse debate, desejar a todos boa sorte e, automaticamente, também desejar um bom debate aos companheiros Crespo, aos companheiros Marcos André, para a gente estar aí elucidando e dando opções aí para o participante. O desafio que temos aí, e é obrigação de todo aquele que é candidato a Petros, está no debate. É obrigação. Isso não, a gente não tem que ser independente de tudo. Nós sim representamos e quem representa tem responsabilidade e obrigação. E eu desejo a todos, principalmente você, participante que esteja aí, tenha a opção, né, e a facilidade de acessar as informações para entre 14 e 28 você fazer a melhor votação, a votação que mais lhe convém, que mais lhe convenceu, votação sim, que vai encaminhar para Petros para ela cumprir o seu objetivo principal, que é trazer dignidade para a nossa aposentadoria. Antes de dar a palavra a Gilberto para fazer a saudação, lembro que a votação, com certeza pela internet, para os candidatos será de 14 a 28 de junho. Gilberto, por favor, a sua saudação rápida para os nossos colegas, nossos participantes. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Temos certeza que vocês farão um debate, quer dizer, debate é o que todos falam, né? Esse nome aí, quando deveria ser conversa com os participantes. E o que tem sido, o que vocês têm feito ao longo de todos esses anos, ao longo de todo esse tempo, que nada mais é do que conversar com o participante, esclarecer ao participante, independente de um momento eleitoral como é esse que estamos tendo agora da Petros. Temos certeza que qualquer um dos componentes das chapas, tanto 52, quanto 53, quanto 54, ou até mesmo a chapa independente, se eleito pelos participantes, terão que honrar e honrarão o seu mandato, pois é assim que nós, participantes, esperamos que aquele que está nos representando honrem exatamente a palavra, representar. Já tivemos algumas experiências desagradáveis no passado, mas com certeza não teremos agora. Porque agora estamos fortes, mais fortes até do que antes, apesar de Covid, apesar de pandemia, para cobrar e termos ações e atitudes, até mesmo para tentar ou fazer que
aquele representante que não estiver honrando com o seu cargo, venha a deixar esse cargo. Então, espero que todos tenham uma excelente participação e que os esclarecimentos que vocês darão atinjam a maior parte dos petroleiros, de forma que eles possam votar com segurança e tranquilidade. Um grande abraço a todos. Obrigado, Gilberto. Obrigado e faço minha também as suas palavras. Nosso decano, Paulo Brandão, 1 minuto para a sua saudação, Paulo. Para saudar a todos que estão presentes, desejar uma boa conversa entre os candidatos, como disse o Gilberto, e agradecer o convite, porque também sou cabeça branca. Agora não esteja com a camisa, que a camisa está lavando, que já está cansado de usar ela em várias gravações, então tive que mandar lavar. Então estou com a camisa vermelha, que sou de oposição a esse governo que está matando gente. Obrigado. Obrigado, Paulo. Valdir Inglês, meu nobre amigo. Nobre Inglês, por favor, sua saudação. Não está na casa. Vamos, então, ao Silvio Senedino. 1 minuto para a saudação, Silvio. Abra o microfone, Silvio. É a falta de hábito. Boa tarde, companheiros e companheiras. É um prazer estar com vocês aqui nesse debate dos Cabeças Brancas. Eu dei muita força que esse debate houvesse, porque quanto mais debate houver, mais esclarecida estará a categoria e poderá tomar sua decisão com mais conhecimento. Então, parabenizo os companheiros Cabeças Brancas pela iniciativa e desejo que seja um ótimo debate que tenha esse objetivo, consigamos atingir o objetivo que é dar informação aos eleitores para que eles possam tomar a melhor decisão de voto. Então, estamos aí, parabéns a todos. Obrigado, Silvio. Henrique, por favor, sua saudação também. Boa tarde a todos e a todas aí, todas as chapas que irão nos representar. Estão aqui unido realmente as chapas que representam realmente muito felicidade que eu vejo a reunião dos trabalhadores. Infelizmente, não temos a participação de uma chapa também do trabalhador, do Citramico, mas também a da gerência, né? Eu tenho que citar isso porque a outra chapa que é da gerência, e aí eu quero fazer um simbolismo, né? Na verdade, estaríamos fazendo aqui um debate do acordo coletivo. Um lado estaria os trabalhadores e do outro lado estaria a empresa, né? E no Cara do sindicato, beleza? No debate da Petro. Não compareceram, e aí, com medo de serem, na verdade, vistos, né, como representantes da empresa. Mas, de qualquer forma, eu acho que os nossos representantes estariam no nível de debater com eles também. Mas espero que vocês nos representem bem. Eu tenho certeza, tanto quanto uma chapa quanto a outra, da FUP, da FNP, ganhando, vai nos representar e nós teremos, assim, acesso aos conselheiros como temos hoje. Temos acesso ao Marcos André, quando estava substituindo o Tedesco, assim como tínhamos acesso ao Tedesco, como temos acesso ao Norton e todos os outros que nos representam lá dentro do Conselho. Grande abraço, um bom debate aí para explanar e trazer informação para os petroleiros. Paulo César, por favor, guarda a sua graça, uma saudação rapidíssima. Bom, saudar a todos que estão assistindo esse debate, que está sendo gravado. Uma saudação às Cabeças Brancas, parabenizar pela iniciativa desse debate, parabenizar os nossos candidatos que se fizeram presentes, né? Tanto os representantes aí, o Rafael apoiado pela FUP Sindicatos, como o Marcos André, apoiado pela FNP e sindicatos. Registrar com muito pesar a ausência dos outros 2 candidatos e apontar para os nossos eleitores que aquele candidato que não participa de debate não merece o seu voto. Se ele hoje está ausente num debate onde ele está buscando o voto do eleitor, caso eleito,
imagine o que é que a dificuldade que será para ter acesso a ele. Portanto, tenho certeza que candidatos como esse não merecem o voto do eleitor. Então, parabenizar os que compareceram e torcer, né, aqui assistindo, para que o debate seja respeitoso entre os que estão presentes, inclusive para não facilitar, né, o voto a eleição daqueles que não merecem o voto dos eleitores, tá? Então, espero que tanto os representantes da FUP aí, como da FNP façam um debate em alto nível e evite se degladiar desnecessariamente para não ajudar os ausentes que não compareceram ao debate. No mais, vamos torcer para o sucesso do debate. Mais uma vez, parabéns aos cabeças brancas. Obrigado, Paulo. Temos certeza que será um debate de alto nível. Inglês, por favor, a sua saudação. Valdir Inglês. Boa tarde, companheiros. Estão ouvindo? Sim, pode ir em frente. Pois bem, eu saúdo a todos aqui presentes, apesar de estar bem longe do Rio, mas espero, sim, que essa conversa com os nossos futuros representantes seja muito bem-vinda, muito bem observada pelos nossos colegas. Espero com sinceridade que esse modo de aplicar a chapa que não se apresenta, que foge do debate, não seja uma constante. A todos eu desejo o melhor. Bom final Obrigado, de semana. Inglês. Vamos juntos. Ricardo Nunes, por favor, a sua saudação. Alô, Ricardo. Salve, salve a todos os presentes. Eu gostaria de deixar registrado o esforço e o resultado de todos que estão verdadeiramente imbuídos de um propósito de trazer para a categoria o melhor possível em termos técnicos de debate ou de conversa, para conhecer o roteiro, o programa, basicamente em linhas gerais, de cada uma das chapas, assim como parabenizar o esforço também dos cabeças brancas na produção desse grande evento que é esse debate. E espero que ele transcorra em alto nível, em nível técnico, sem agressões, como a gente sempre orientou, né? Que fosse assim, não só agora no debate, mas nos grupos também, para que fosse extraído o melhor possível. E lamentar profundamente a ausência das demais chapas, porque um processo democrático de eleição, principalmente uma das eleições de maior nível para a nossa categoria, maior nível, maior representatividade, porque trata de bufunfa, de dinheiro, correto? Então, nada mais de se esperar de todas as participantes, ao menos a presença, tá? Que a presença representa o quê, minha gente? A presença representa a afirmação do compromisso que o candidato tem com a categoria, correto? Aquele que está ausente, ele está demonstrando que é um descaso com a categoria. Essa é a minha opinião. Boa tarde a todos. Obrigado, Rick. José Luiz Rabelo, nosso cabeça branca também. O microfone, Zeca. Boa tarde a todos e todas presentes. Saudar a todos aí pelo evento.
e dizer da minha expectativa bastante positiva em relação ao resultado desse evento. E boa sorte aí para todos. E tenho confiança também em todos os candidatos. E eu acho que para nós vai ser positivo a gente manter esse tipo de diálogo antes e depois. Então, volto a dizer, a minha expectativa é a melhor possível. Boa tarde a todos e bom debate. Obrigado, Zeca. Cadê a Luana? É a primeira antes do nosso debate propriamente dito. Luana, onde está você, Luana? Ela saiu da sala? Cadê a Luana? Ela não está aparecendo mais, acho que caiu. A minha internet estava ruim também, agora deu uma estabilizada. Ok. Então, vamos ao debate propriamente dito, depois daremos a chance de Luana conversar com a gente. Olha só, como todos frisaram, importante manter o respeito, importante manter o alto nível do debate, e temos aqui o Henrique, que não permitirá, nem o Ângelo e os outros cabeças brancas, é lógico, que o debate siga por caminhos que não sejam o respeito e a objetividade ao outro candidato. Dito isso, eu vou fazer uma pergunta que seria para todas as chapas, mas, na verdade, será apenas para as duas chapas que estão presentes. Tá? Essa pergunta, cada chapa tem 5 minutos para responder. Ela é muito abrangente, envolve muitos aspectos, e vocês terão o tempo que desejar. Antes de começar a responder, o Henrique vai fazer um sorteio para ver se é o Rafael ou o Marcos que responde por primeiro, tá ok? Então, vamos lá. Por que os petroleiros devem confiar e votar em vocês? Quais são as razões, as motivações que os estimularam a participar deste pleito? Comentem sobre as atribuições e responsabilidade dos conselheiros, sobre a participação de vocês nas lutas em defesa da Petrobras, da AMS, da Petros e em lutas outras de defesa da coletividade. E mais, se eleito, defenderá a eleição de 2 diretores a que temos direito? Nesse caso, por favor, justifique. Quem responde, Henrique? Por primeiro. Então, vou esclarecer. Primeiro vai ser o Marcos André, depois o Rafael Cleixo. Esse é o primeiro bloco, é o bloco A. No bloco B, o sorteio será feito de tal forma: nós temos 9 perguntas e cada candidato vai escolher um número. E aí eu leio a pergunta que for escolhida, tá ok? Então, Marcos André com a palavra, logo depois o Rafael Cleixo. Se você puder dar foco só no Marcos André, fica jóia, Henrique. Vai lá, Marcos, 5 minutos. Mais uma vez, muito boa tarde. Quero começar saudando e parabenizando a todos os cabeças brancas, a todos que estão participando, aqueles que irão nos assistir, que estiverem nos assistindo mais tarde. É uma oportunidade muito ímpar estar aqui, podendo dialogar com cada um das senhoras e senhores, no sentido de que o que se está colocado à disposição aqui não é um nome. Não acho que as pessoas devam confiar nos melhores discursos, não acho que as pessoas devam confiar nas melhores promessas, mas, antes de tudo, verificar a história de cada candidato. É isso que está à disposição e é isso, ao meu ver, que pode ser digno ou não da sua confiança. Meu nome é Marcos André, eu sou, como eu já disse, sou contador, sou advogado, estou há 8 anos como suplente, 4 anos no suplente do Conselho Fiscal, mais 4 anos agora no Conselho Deliberativo, sendo suplente do Tedesco. Infelizmente, tendo que substituí-lo, infelizmente. É um excelente quadro, um excelente técnico, um excelente defensor das nossas causas e, por razões muito estranhas, foi afastado do seu mandato, mas eu, com muito orgulho, muita honra, tento ao máximo para substituí-lo com qualidade. Eu comecei
fazendo política, e eu acho que é muito importante a gente estabelecer essa regra aqui. Quem disser que é candidato a Petros, ou candidato em qualquer lugar e não está fazendo política, na minha opinião, está enganando. Aqui a gente faz política. A representação dos trabalhadores e trabalhadoras em qualquer lugar é sempre a opção política do trabalhador que optou por defender os trabalhadores e não o capital, e não a empresa. Nada de ilegítimo, absolutamente legítimo, aqueles que fazem uma opção pela carreira gerencial. Tem todo o meu respeito. Mas acho que esses devem disputar as vagas dos indicados. Os trabalhadores que fazem a opção da luta política, os trabalhadores que fazem a opção por comprometer a sua carreira, porque sabe que quando passa a defender os trabalhadores, vai ter muito mais dificuldade da ascensão na carreira, aqueles e aquelas que dedicam as suas vidas, toda uma história, abdicam da sua família, para construir e defender o dia a dia dos trabalhadores, esses eu acho que devem ser dignos do seu voto, da sua confiança. Aqueles que são igualmente legítimos, mas que fazem opção de uma carreira gerencial, é importantíssimo, é devido, precisamos ter. Desejamos sempre que os quadros da Petrobras sejam quadros técnicos, que sejam do corpo da Petrobras. Mas eles precisam entender que, ao optar pela carreira gerencial, eles fazem a opção de serem indicados pela Petrobras, jamais eleitos na condição de representante dos trabalhadores. Portanto, eu acho que esse é um primeiro divisor, de que quem pode e quem não pode representar os trabalhadores. Não pode haver aventuras, não pode cair de paraquedas. Ninguém pode confiar em alguém porque diz, eu sou o melhor técnico, eu sou o melhor quadro. A técnica, todo o que aprendemos nas nossas vidas, ele tem que ser colocado à disposição da luta política, e neste momento, onde os trabalhadores e trabalhadoras são infelicitados em pagar equacionamento, são infelicitados em pagar cada dia mais caro a AMS, mais do que nunca, é preciso que a gente confie naqueles que estão do nosso lado. Eu comecei a minha militância, digo sempre que eu comecei a militância política na igreja. Então, eu comecei a falar de Deus e aprender de Deus, e aprender que quem acredita em Deus precisa, antes de tudo, ter solidariedade com o seu próximo. Aquele que não usa a política para melhorar a vida das pessoas, eu acho que não merece o seu voto. Depois disso, do grupo jovem da Igreja Católica, eu fui movimento estudantil, eu fui do meu DCE e entrei na Petrobras. Eu entrei no meu sindicato, participei ativamente do meu sindicato, eu construí uma carreira colocada à disposição dos trabalhadores e da empresa, como técnico na empresa e como trabalhador na CIPA. Hoje sou presidente da EPET Bahia e, com muito orgulho, represento aqui uma longa tradição em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, tanto na FNP, quanto na FENASP, quanto na EPET. E é por isso que eu acho que é tão importante nós construirmos essa campanha, e respondo as demais perguntas no decorrer do debate. Infelizmente, o tempo é muito importante e eu quero respeitá-lo. Um grande abraço, convido a todos a assistir até o final esse debate. Ok. Ainda sobrou tempo, Marcos. Se você quiser responder a última pergunta sobre a última pergunta deste bloco, tá? Sobre se você defenderá a eleição dos 2 diretores, você ainda tem tempo. Quanto? 1 minuto. 1 minuto? Excelente. Sim, evidentemente. Acho muito lamentável que até hoje a gente ainda não tenha um diretor, os 2 diretores eleitos. Isso está na obrigação da Petrobras, que foi assinado com a Petros, com a Petrobras e com a FUP, do Acordo de Obrigações Recíprocas. Portanto, eu acho lamentável que até hoje não tenha. Defendo que tenhamos imediatamente. Nós, da Chapa 52, nós da FNP, da FENASP, da EPET, defendemos vigorosamente que tenhamos lá representantes eleitos por cada um de nós, para que a gente possa cobrar dele, para que ele possa fiscalizar e produzir os melhores resultados. Quando a gente permite que apenas a Petrobras indique os diretores, infelizmente, acontece o que aconteceu, por exemplo, na gestão de Walter Mendes, que nos infelicitou com um pé de assassino, sem que nós tivéssemos acesso aos dados, sem que os nossos representantes eleitos e do nosso lado estivessem lá para fazer a nossa defesa tecnicamente dentro da Petros.
Ok, Marcos. Rafael Crespo, por favor, 5 minutos para você também. Boa tarde, mais uma vez, Ângelo, a todos os cabeças brancas, ao Marcos que está aqui nos assistindo, e boa tarde especial a você, né, que vai estar nos assistindo, seja ao vivo, logo mais, seja no decorrer dos próximos dias, mas que vai estar buscando informações para estar tomando a consciência e decidindo o seu voto. Eu me chamo Rafael Crespo, para quem não me conhece, eu tenho 34 anos, já indo para 15 anos de empresa, entrei muito cedo na companhia e, desde então, venho participando das mobilizações e das lutas em defesa de toda a categoria petroleira. Nos últimos anos, tenho dedicado a entender melhor o que é essa tal de Petros, o que é essa tal de previdência privada, que tanto falam que normalmente a gente só costuma ver no nosso dia a dia, descontando o nosso contra-cheque, mas uma coisa muito distante para nós que somos trabalhadores novos, ou então que a gente pense que só vai se preocupar com isso quando já for para a aposentadoria. Para desmistificar isso, procurei estudar, me especializar nessa área, para fazer com que todos os trabalhadores e trabalhadoras, todos os participantes e assistidos, independente de já estar aposentado ou não, nós precisamos debater esse assunto desde o início. Não podemos deixar para nos preocupar somente quando vier a aposentadoria. E isso fez com que a gente conhecesse muitas pessoas nesse processo, conhecesse muitas pessoas que trabalharam durante anos para estar garantindo essa fundação, esses planos de previdência para nós, não só os petroleiros e petroleiras, mas para todos os trabalhadores dos 39 planos que a Petros administra atualmente, e para isso venho fazendo esse debate. O que mais me motivou, Ângelo, a estar participando desse pleito eleitoral, principalmente foi ver o descaso que a Fundação Petros tem tido nos últimos anos com aqueles que contribuíram durante décadas para estar construindo o patrimônio que hoje a Petros administra. É impensável a gente pensar hoje que uma pessoa ligue para a Petros e não consiga ter uma resposta, ou que ela chegue hoje, depois de mais de 30 anos trabalhando, contribuindo, e esteja sendo descontado de forma abusiva. E a resposta que a Petros dá hoje é simplesmente isso aí mesmo e ponto final. Isso são pontos que nos indigna e faz com que a gente procure estar participando e estar se colocando à disposição para estar pressionando a Petros, fazendo esse trabalho de representação junto à federação e junto aos demais sindicatos, para estar em defesa de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tenho participado em defesa da Petrobras, não só nas greves e nas mobilizações, que isso é um dever de todo trabalhador que se preocupa com o coletivo, mas também atuando junto ao Congresso Nacional em Brasília, desde a época daquele projeto do Serra, que queria tirar o pré-sal da Petrobras, onde nós, da Federação Única dos Petroleiros, literalmente acampamos em Brasília durante meses para estar fazendo a pressão necessária e que também, para essa experiência, precisa ser feita também em relação a Petros. Não só em relação a Petros, mas em relação à AMS, que também, se nós não nos mobilizarmos o quanto antes, vamos estar correndo sérios riscos daqui a pouco, em 2022, se não fizermos a pressão necessária para estar derrubando a CGPA 23. E, concluindo com a última pergunta feita, Ângelo, acredito que é fundamental que a Petros siga o que foi acordado, siga o que foi combinado, siga o que foi aprovado pelo seu Conselho Deliberativo por unanimidade, que é a eleição tanto da diretoria de administração, quanto também a diretoria de investimento e seguridade. Então, precisamos, sim, fazer com que a Petros cumpra o que foi acordado, só que nós sabemos que não é simplesmente em salas de reunião, em mesas de negociação que isso se resolve.
precisaremos estar mobilizando os trabalhadores para, aí sim, através da pressão dos seus participantes e assistidos, para que aí sim a Petros venha e cumpra aquilo que foi acordado na Justiça, aquilo que foi aprovado no seu conselho e aquilo que é de vontade de todos os participantes e assistidos. Eu tive que... Mas você foi na mosca, cara. A gente estava conversando aqui com o Henrique. Antes de mais nada, eu queria te agradecer aos dois. Foram no tempo certinho. E, tendo em vista que só há 2 chapas concorrentes, a gente vai alterar o formato. Eu espero que vocês concordem. Como temos 9 perguntas, a gente faz as mesmas perguntas para um e para o outro de forma alternada, dando 2 minutos a cada um para responder a pergunta. Está fechado? Beleza. Então, vamos lá. A primeira pergunta, quer fazer, Henrique? Faz aí a primeira pergunta, Henrique. Faço sim. Só fazendo observação que essa mudança de estratégia nossa vem em função da não participação das outras chapas e elas vão ficar devendo essa resposta, essa interpretação, né, esse conhecimento delas para o restante petroleiros. Quem vai poder responder vai ser Rafael Crespo e Marcos André. Então, a primeira pergunta você acha que, de fato, o conselheiro eleito ser gerente ou possuir cargo de confiança, conforme o artigo 12 e 17 da Lei Complementar 108 e o artigo 35 da Lei Complementar 109, que objetivam garantir isenção e autonomia dos conselheiros, pode trazer algum conflito de interesses com as orientações da empresa e as decisões que precisam ser adotadas enquanto conselheiros da Petros? Só fazer uma observação que nós citamos aqui essa lei, que diz que os conselheiros não podem estar vinculados ou eles têm que ser isentos. É basicamente isso. Tanto da parte dos trabalhadores, das questões dos trabalhadores, quanto da parte da empresa também. Primeira pergunta agora para o Rafael Crespo, por favor. Responda, Rafael. O Henrique, quando a gente pega a composição do Conselho Deliberativo, ela já é muito clara. São 3 indicados pela patrocinadora e 3 eleitos pelos trabalhadores. É óbvio que aqueles que são indicados pela patrocinadora estão lá para defender os interesses da patrocinadora. E, consequentemente, aqueles que são eleitos pelos trabalhadores devem ser de confiança e representar os interesses dos trabalhadores. O dever de lealdade e de prestação de conta nossa, que somos candidatos, e aquele que foi eleito, é única e exclusivamente com os participantes e assistidos. E quando você pega pessoas que têm cargo de confiança na empresa, principalmente na atual gestão, onde há uma caça às bruxas a qualquer um que tenha um pensamento diferente do atual governo e da atual gestão da companhia, e que, com isso também, esses trabalhadores que aceitaram ser cargo de confiança na empresa têm que assinar um contrato com a empresa, colocando formalmente que estão lá para defender os interesses dela. Quando essa pessoa vem a tentar ter a representação e estar representando os trabalhadores, é um claro conflito de interesses. Na hora da votação, na hora das suas decisões, a quem ele vai atender? Ele vai atender aos interesses da patrocinadora ou aos interesses dos participantes e assistidos? Nada contra a pessoa participar, todo trabalhador, todo participante e assistido da Petros tem o mesmo direito de estar participando. Mas, como já dizia a minha avó, não dá para acender vela para 2 santos. Você tem que escolher para quem você está. Então, por isso, a gente acredita, sim, que há um conflito de interesses e que precisa, você que está nos assistindo, a você que vai participar da votação, colocar isso na balança para poder escolher aquele que melhor vai te representar. Beleza. O Gilberto está me avisando aqui, aos telespectadores, aos colegas petroleiros,
que, a partir das 8 horas, esse vídeo, na íntegra, vai estar disponível no canal dos Cabeças Brancas e no canal do Anjo. E vocês podem interagir com os candidatos. Marcos André, meu amigo, por favor, a sua opinião. Precisa repetir a pergunta, não, né? Claro que não. Desculpa. Primeiro, parabenizar o Rafael Crespo, esqueci, uma descortesia, mas é só o nervosismo do debate. Agradecer mais uma vez estar aqui e dizer que sim, infelizmente, é evidente que quando um trabalhador, na condição de gerente, ele sofre um processo de subordinação. E eu quero chamar a atenção aqui. E eu não quero julgar aqui a ética de ninguém. Não se trata disso. Mas se trata de dizer se não será um conflito permanente. Por exemplo, agora foi aprovado recentemente o PP3, com o voto de Minerva. Petrobras assumiu sozinha o ônus disso, porque os trabalhadores votaram contra. Fosse um desses representantes, gerente, estivesse lá, será que ele não sofreria pressão para votar diferente? Se abster, por exemplo? Ou votar favorável à formação do PP3, causando prejuízo para todos nós? Não se trata aqui de discutir se fulano Beltrano vai ou não fazer assim conforme a empresa está mandando, porque ele é gerente. Se ele não obedecer, sabemos, perde-se o cargo. Mas trata-se de mantê-lo em permanente dúvida, permanente conflito. Esse conflito não pode ser aceito. Quem representa os trabalhadores precisa abdicar de ser da confiança da empresa. Se ele quer ser confiança da empresa, ele tem que disputar ser indicado. A empresa tem o direito de indicá-lo, mas não pode usar da confiança de nós, trabalhadores, tão sofridos, que já é muito desigual. É mentira que há uma igualdade, que é paritário. O voto de Minerva desequilibra. E é por isso que o PP3 passou, porque a Petrobras manda. Se ela puder contar ainda com mais um que foi eleito, estamos numa situação terrível, de desalento. Aquele que quer representar os trabalhadores precisa estar no dia a dia dos trabalhadores, porque senão ele representa apenas a si mesmo, ou então os interesses da empresa. Qualquer um de nós, se tiver só, é mais frágil e é mais suscetível. Por isso temos que estar juntos. E aí, só aquele que está no dia a dia que pode representar os trabalhadores. Obrigado, Marcos. Agora, a segunda pergunta, ela pode ser, inclusive, mais curta, 1 minuto e meio para cada um, tá? Porque ela é uma pergunta bem objetiva. O candidato e o seu suplente poderiam falar sobre suas opiniões e atividades em defesa da Petrobras, da Petros, da AMS e dos petroleiros, de uma maneira geral? Quem começa é o Marcos. Eu gostaria muito de passar essa palavra para o Adaedson, mas ele, nesse momento, está participando aqui conosco, mas está no movimento, defendendo a Petrobras. Portanto, isso fala por si só. Se tivesse ele agora em outro lugar, ou talvez cuidando da gestão da empresa, pudesse ter as melhores condições de estar aqui e dizer, como gerente, eu fui um bom gerente. Aqui está aqueles que têm uma história de luta em defesa da Petrobras. Porque não nos enganemos, senhoras e senhores. Caro participante, cara aposentada, cara aposentado, pensionista. O ataque que sofremos na Petros decorre exclusivamente do desejo deste governo de destruir a Petrobras, como outros governos tentaram. Nós temos a tradição, e aqui eu reivindico, ser um aprendiz do caro Brandão, que tem uma história dedicada à defesa da Petros, do Cinedino, do Tedesco. Eu bebi desta água. Sou um aprendiz ainda, mas acho que a experiência é muito importante. E eu tenho já 8 anos como suplente, participando ativamente de todos os debates, fazendo as principais defesas junto com o Tedesco. Por unanimidade, inclusive os 2 indicados da Petrobras, diante dos descalabros que tinham, votaram a favor de um parecer contrário à aprovação das contas. E é importante perguntar, dos 16 anos em que os conselheiros eleitos do Conselho Fiscal indicaram que as contas não podiam ser aprovadas, quantas foi aprovado com voto de Minerva e quanto teve trabalhador votando nisso?
porque é preciso cobrar responsabilidades. Estamos num momento tão terrível, a vida das pessoas estão tão impactadas. 1 minuto e meio, ok. Rafael, por favor, seu posicionamento. O microfone, Rafael. Desculpa, esse microfone sempre nos pega. Nós temos feito esse trabalho em defesa da Petros, da Petros e da Petrobras. Está no nosso DNA essa defesa. Nós estivemos na luta dentro do Congresso Nacional para evitar a entrega do pré-sal da Petrobras para as demais empresas. Não conseguimos totalmente, mas através da nossa pressão, conseguimos pelo menos manter o direito à preferência, enquanto dentro do plenário do Congresso Nacional, eu estava lá presente, junto com o Zé Maria Rangel, que era o nosso coordenador à época, onde gerentes da Petrobras estavam fazendo lobby dentro do plenário para convencer os senadores e deputados a votarem a favor da entrega do pré-sal da Petrobras. E agora estamos diante de um movimento de greve, onde diversos sindicatos estão, nesse momento, paralisados, tanto da PBio, quanto também no NF. Ontem, como foi noticiado, tivemos a intimidação com a invasão da sede da FUP no Rio de Janeiro, onde, em plena mobilização, a nossa sede ser invadida e seus documentos revirados, mostra que há um processo político de tentar calar os movimentos que defendem o nosso patrimônio, que defendem a soberania nacional. Em relação à AMS, nós estamos em diversas lutas, principalmente jurídicas, já que atualmente, pela pandemia, tem sido quase que impossível fazer mobilizações físicas, mas que através das lutas jurídicas estamos conseguindo convencer e mostrar que a empresa e a Petros estão descumprindo o acordo coletivo. Gilberto, meu amigo, você gostaria de fazer a terceira pergunta para o Rafael, começando? Você tem aí as perguntas? Acho que não. Então, Henrique, por favor, a terceira pergunta. Ok. Queria citar aí a presença do Valdir Menezes, outro cabeça branca que acabou de adentrar a sala aí, está conosco. E a minha pergunta, a terceira pergunta, é o seguinte, para os dois candidatos. Por que a entidade que lhes apoia resolveu lhes apoiar? Como foi feita essa escolha? Quem participou dessa escolha e como pretende retribuir? Nesse caso, as entidades, no caso, é a FUP por Rafael Crespo e o Marcos André, FNP. A pergunta agora começa com o Rafael Crespo, né? Quem responde inicialmente é Rafael Crespo, depois Marcos André. Fique à vontade, Rafael. Henrique, só uma dúvida, vai ser 1 minuto e meio ou 2, porque isso interfere 2 minutos. De raciocínio. 2 minutos? Beleza, então. Bom, pessoal, esse processo de escolha dos nomes para as chapas dentro da federação é feita de forma coletiva e consensuada. Nós temos 13 sindicatos que se organizam e que, ao longo do tempo, vai vendo quais são aquelas pessoas que mais têm debatido e mais têm se aprofundado em relação a esse tema. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado a estudar esse tema, tanto da previdência privada, como também dos planos de saúde privado. Tenho feito todas as qualificações possíveis, tanto na ABRAP, que organiza os principais treinamentos, como também já sendo certificado como profissional de Seguridade Social, para poder estar qualificado a concorrer a esse ponto. Normalmente, primeiro se elege o conselheiro para depois qualificado. Nós, da federação, definimos primeiro qualificar as pessoas para que aí sim eles pudessem ter a autoridade de estar colocando os seus posicionamentos de acordo com o que é o possível, sem estar vendendo terreno no céu e sem ficar em cima do muro. Por isso que nós temos colocado a importância de estar aliando a luta política com o conhecimento técnico adquirido ao longo dos anos. Obrigado, Rafael. Vamos lá, Marcos. Sua vez. 2 minutos também. Rafael usou bem menos. Microfone, Marcos. Uma vez traído pelo microfone. Vamos lá. É importante que cada participante entenda. As instituições são diferentes. Eu não sou apoiado apenas
a nossa chapa, eu, a da Edson, o Vinícius e o Rafael, não somos apoiados pela FNP. Somos apoiados pela FNP, pela FENASP, que é a Federação da Associação de Aposentados. Somos aposentados pela EPET, entidade que eu ajudo a participando aqui na Bahia, e por outras entidades. E essa escolha, ela decorre de duas coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira, qualificação técnica e experiência. Eu não comecei me colocando à disposição para ser o titular. Eu antes aprendi, e aprendi com os melhores. Aprendi convivendo com a Daedson, aprendi a convivendo com o Cinedino, com o Paulo Brandão e sendo suplente do Tedesco. Esse aprendizado e a nossa luta, a luta inclusive contra a assinatura do acordo coletivo que nos jogou na situação que nós estamos na MS. Esta é a retribuição que me foi pedida. Essa luta, ela não decorre de ser ou não candidato, e ela não se encerra em ser ou não escolhido pelos trabalhadores para representá-lo no Conselho. Essa luta, ela é uma constância, é uma história que começa no aprendizado, mas que se mantém durante todo o tempo. Independente do resultado dessa eleição, nós continuaremos lutando, na Petros e fora dela, pela eleição de diretores. Nós continuaremos lutando para que não nos infelicite este acordo coletivo que nos jogou na situação em que nós estamos na MS. Nós continuaremos lutando contra a repactuação, porque esses que hoje me apoiam, tenho certeza que estavam certos quando lutaram contra a repactuação, porque ela dividiu os trabalhadores em diversos grupos, em diversos planos, e isso, infelizmente, é ruim para todos. Portanto, o processo de escolha foi a partir da história, de participação, da qualificação técnica, do debate e do compromisso. Vou reiterar aqui, para nos atermos exclusivamente às perguntas, parabenizar aos dois, ao Rafael e ao André, e essa pergunta tinha um objetivo claro, desmistificar o que outras chapas dizem, que eles são qualificados e os outros não são. A gente viu, pelo histórico do Rafael e do Marcos, que não apenas são qualificados, como já estão certificados para entrarem, se eleitos, e já trabalharem como conselheiros. Parabéns aos dois e, reitero, vamos nos ater às perguntas especificamente para que prossigamos num debate assim, de alto nível. A quarta pergunta agora, né, Henrique? Isso, exato. A quarta pergunta. Sou eu, né? Pode ser. Caríssimos, qual é a opinião de vocês sobre o papel dos conselheiros? O que deveriam fazer? O que não fazem? E como deveriam fazer, segundo a opinião de vocês? Que exemplo concreto vocês poderiam dar? 2 minutos para cada um. Quem começa é o Marcos André dessa vez, né? 2 minutos, Marcos. Pô, vocês fizeram um monte de perguntas, fizeram perguntas muito... e às vezes a gente esquece de responder todas, mas vamos lá. Primeiro, eu acho que, infelizmente, o exemplo que nós temos hoje é o Conselho Fiscal. Isso não se trata de um demérito pessoal. Não quero fazer uma crítica a nenhuma das pessoas que estão lá. Mas quando nós tínhamos conselheiros eleitos verdadeiramente independentes e não aqueles ligados à gestão, nós nunca tivemos um caso de alguém que abandonou o mandato para assumir cargo na Petrobras. O que nós temos hoje é uma situação de que eu, com todo respeito, e aí eu respeito profundamente os companheiros lá do Conselho Fiscal, os eleitos e os indicados, mas acho que neste acordo coletivo, nesta aprovação das contas, eu não tive conhecimento de que o Conselho Fiscal tenha observado que os resultados da Petros não estão corretos. Sabe por que não estão corretos? Porque tem 2 anos que 1.000 trabalhadores aposentados que tinham um salário global, que fizeram RGs, têm o seu salário congelado. E o salário congelado implica na especificação da tábua de mortalidade e na constituição da reserva matemática. Portanto, o superávit que nós tivemos, e é bom que tenhamos um superávit, mas certamente eles estão com valores diferentes do que deveriam estar. Se houvesse sido colocado na conta a reserva matemática para os reajustes dos 1.000 trabalhadores que têm direito, porque estão há 2 anos com o benefício congelado. Isso é a importância de ser dependente.
porque nos 16 anos que tínhamos dirigentes lá, conselheiros fiscais independentes, as contas tinham pareceres indicando a reprovação quando tinha algo de errado. Isso não importava o que o Conselho Deliberativo fizesse, mas era importante tecnicamente dizer: essas contas não estão corretas. Eu estou apresentando um dado concreto, público. E isso é importante. O que é que eu acho que deveria ser feito? Pela minha conta, eu tenho 1 minuto e 30. Desculpa se eu estiver aqui, que eu estou tentando me organizar a cabeça. É preciso que cada um de nós façamos uma reflexão. Se nós queremos ter lá pessoas que nós encontramos no dia a dia da luta e podemos cobrar dele que ele seja técnico, mas que ele seja, antes de tudo, um representante. Se tivéssemos lá mais representantes nossos, mais gente combativa, qualificada, mas, antes de tudo, do nosso lado, acho que a gente poderia, inclusive, ter outras condições que não a do PP3 que nós tivemos agora. Beleza. Marcos, foram 2 minutos e meio. 2 minutos e meio para o Rafael também. Com certeza. Vai lá, Rafael. Obrigado, Ângelo. Bom, em relação ao que pode ser feito, nós não vou aqui gastar um pouco desse tempo falando do que é a obrigação do conselheiro deliberativo, porque isso já está na regra, já está nas leis, todo mundo sabe como é. Só que nós temos que entender que o conselheiro sozinho não faz nada, a andorinha sozinha não faz verão. Ela precisa entender que aquela cadeira que está sendo ocupada lá no Conselho Deliberativo deve ser também um instrumento para poder agir em defesa da categoria. Assim como na questão do PP3, que foi aprovado pelo voto de Minerva, assim como o voto contra o PED 2015, que com o voto dos conselheiros serviu de base para as ações judiciais que as entidades ingressaram, isso é um exemplo fático do que pode ser feito com o conselheiro, de estar lá pressionando o outro lado para que a empresa, a patrocinadora, né, a Petrobras, que é a atual, age como se fosse a dona da Petros, ela entenda que atrás desses conselheiros não estão apenas 3 pessoas, estão lá os mais de 130 mil participantes e assistidos da Petros que colocaram seu voto para aquelas pessoas estarem lá representando. Em relação ao que poderia ser feito melhor, eu sou um crítico bem forte em relação à comunicação dos conselheiros. Acho que há a possibilidade, sim, de ter uma interação maior com os conselheiros eleitos, de ter mais fóruns com a participação e a interação para que os participantes também possam, de forma organizada, levar as suas demandas para os conselheiros eleitos, e, para isso, precisa ter uma comunicação mais forte. É óbvio que, às vezes, os temas que são tratados nos debates do Conselho Deliberativo são muito complexos. São tábua de mortalidade, se tem o índice que foi atingido, se não foi atingido, FAT-FC, são várias siglas e cálculos que são feitos que, às vezes, é muito complexo para a pessoa conseguir entender, e que nós temos esse desafio de desmistificar, de traduzir isso para que qualquer aposentado, para que qualquer pensionista, para que qualquer trabalhador da ativa consiga entender não só o que está sendo debatido nos conselhos, mas, principalmente, o que está sendo decidido e aonde que está indo o dinheiro que é descontado nosso mensalmente. Então, acredito que há um trabalho, sim, principalmente na parte de comunicação, que precisa ser mais explorado pelos conselheiros. Obrigado, Rafael. O Gilberto está na escuta? Não, né? Então, vai lá, Henrique, a 5ª pergunta. Tá, ok. Sobre o que o Marcos, André e o Rafael Crespo falaram aí, realmente é importante, mesmo com as dificuldades dos temas falados. Eu vou dar um exemplo meu e boa parte dos cabeças brancas. Há 3 anos atrás, eu não conhecia nada de Petros, e agora conheço um pouco, participando das atividades, das reuniões do Fórum de Defesa da Petrobras e outras reuniões. Então, essa mensagem eu vou diretamente para você, petroleiro, que está assistindo esse debate. Aberto o canal, mesmo que tenha dificuldade, veja as informações, entre em contato, entendeu? É importante você saber o que está se passando na Petros. Muito do que aconteceu na Petros,
que a empresa fez, a gestão fez, foi por conta da nossa omissão. Feito isso, está aí a quinta pergunta. Quinta pergunta, vamos lá. Também, que era um item também de pouco conhecimento dos petroleiros, e eu quero saber do Rafael e do Marcos André que eles entendem disso. Qual a sua visão, se eleito fosse, sobre a retirada do artigo 48 do regulamento da Petros, conforme determinado, solicitado, preconizado pela Previc? 2 minutos, Marcos. Acho que sou eu, não? Acho que era o Rafael agora. Então vai lá, Rafael. Tá, ok. Então, primeiro é importante que aquele pessoal entenda o que é esse tal artigo 48 que a Previc mandou dizer, né? Mandou tirar, né? Para quem não sabe, esse item, principalmente que é o item 8º, hoje, que é do atual parágrafo 48, né? O item 8, principalmente, que coloca aqui no caso de ser insuficiente os recursos do PPSP, as patrocinadoras elas têm que assumir a responsabilidade dos encargos adicionais, na proporção das suas contribuições. Isso porque, lá em 84, né, lá a gente acha que o que aconteceu há muito tempo não impacta, mas lá em 84, quando mudaram 3 artigos, foi o 31, 41 e o 42, que mudou o índice de reajuste, que deixou de ser o reajuste das aposentadorias pelo INSS e passou a ser atrelado à tabela salarial da patrocinadora, a essa possibilidade de desequilíbrio, e isso fez com que, na época, tivesse que a patrocinadora assumir essa responsabilidade de, na insuficiência dos recursos, ter que chegar junto e pagar esses valores. Agora veio a Previc que definiu pela sua retirada. Colocou na última revisão do estatuto que teve no regulamento, desculpe, tanto do PPSP repactuado quanto não repactuado, colocou que esse item tinha que sair do regulamento. Teoricamente, não há muito que possa ser feito se for analisar simplesmente as regras que hoje estão vigentes pela Previdência Complementar. Dá uma determinação da Previc, a Petros vai ter que cumprir, se eu não me engano, no próximo ano, na próxima mudança de regulamento, ela vai ter que estar cumprindo. Mas, para isso, também há alguma alternativa, 2, na verdade. Uma ano que vem, que aí nós precisamos ter essa transparência de ir colocando, que com o atual governo que nós estamos, com a atual gestão federal que nós estamos, pouquíssima chance nós temos de ter algo positivo para os trabalhadores aprovado em qualquer instância, seja no legislativo, seja no governo, ou seja nas suas autarquias e agências reguladoras. E assim como também uma outra possibilidade, que é possível, desde que haja uma boa vontade das gestões das patrocinadoras, que é, por exemplo, da empresa, da patrocinadora, no caso a Petrobras, firmar um termo de compromisso financeiro, mesmo com essa retirada desse item do regulamento. Mas, como colocando, isso só é possível se houver um ambiente político favorável aos trabalhadores. Senão, o que a Petros vai fazer? Isso com a vontade ou não dos conselheiros eleitos, porque ela hoje, por lei, tem um voto de Minerva, o que ela vai fazer é, mesmo no voto de desempate, aprovar e falar que só está acatando as ordens do governo. Obrigado, Rafael. Por favor, Marcos. Na verdade, 3 minutos, tá, Marcos? Microfone, por favor. Sempre a pegadinha do microfone. Mais uma vez, cumprimentando, e aí eu queria mesmo retomar o debate que eu falei sobre a repactuação. Nós somos contra o PP Vida. Nós todos os presentes nessa sala, pessoalmente ou pela história, eu e o Rafael, suponho que também pela história, não porque estávamos na categoria, mas estava o movimento sindical, os trabalhadores estavam unidos contra o PP Vida. Mudou o governo e tivemos um processo de mudança também de opiniões. E alguns trabalhadores se mantiveram firmes contra o PP Vida. Outros optaram por apoiar a repactuação. Alguns trabalhadores sofreram muito, porque defendiam contra a repactuação, porque a repactuação era tirar esse direito do aposentado.
o direito de estar vinculado aos ativos, porque juntos somos mais fortes. Os aposentados defendendo a Petrobras e os ativos fazendo greve para manter as condições salariais dos nossos aposentados. Quando nós excluímos o nosso aposentado de ter direito ao reajuste da tabela salarial da ativa, o jogamos ao lugar que ele está hoje. Isso é o problema. Porque a divisão entre nós só causa mal. A manutenção desse artigo é importantíssima, porque sem ela, nós não podemos cobrar a responsabilização da Petrobras, por exemplo, pelo déficit decorrente do pagamento de níveis. Isto é o artigo 48. Não podemos cobrar o déficit decorrente do cálculo que foi feito para os 90%. Não tenho tempo aqui de fazer o debate técnico para explicar isso, mas são as condições que nós temos para cobrar a responsabilização exclusiva da Petrobras por parte do déficit que nós temos na Petros e que está infelicitando os nossos trabalhadores, particularmente aposentados e pensionistas, decorre desse artigo. E é por isso que este governo quer tirar. E é por isso que nós somos contra tirar. Nós que defendemos contra a repactuação, vamos continuar lutando nas ruas, na Petros e na Justiça, pela manutenção, porque esta é a chave, a unidade da categoria. Essa desunião foi causada pela repactuação. Separamos ativos de aposentados. E nós vamos continuar por reconstruir a unidade dos trabalhadores, porque é assim que a gente pode exigir a responsabilização da Petrobras. Ok, se acabou o tempo. Beleza, Marcos. Como já passamos de 1 hora, vou pedir a vocês mais atenção para o tempo, para não termos assim 2 horas de debate, que vai ficar muito pesado. Agora, a pergunta número 6. Quer fazer, Henrique? Com Marcos. Sim. Farei. Me parece que agora começa com o Marcos André e finaliza com o Rafael Crespo. Sim. 2 minutos no máximo, tá, Marcos? E Rafael? Ângelo, só uma sugestão, se puder. Tem como tiver com uns 30 segundos faltando, vocês avisarem? Com certeza. Porque aí ajuda, pelo menos no raciocínio, a gente vai fazendo a finalização. Tranquilo. Aviso. A pergunta número 6, ela tem a ver com AMS e Petros, né? Qual a sua visão sobre a questão envolvendo a margem consignada da AMS pela Petros, né? Observação tem que ser feita aí é que esse não cumprimento da Petros, da margem consignada, não tem nada a ver com a assinatura do ACT, tá? Isso já foi desmistificado. Porque eu falo isso porque isso está criando uma divisão entre os petroleiros nas discussões nos grupos das redes sociais. Então, eu quero, assim, objetivamente, qual a sua visão sobre a margem da MS que a Petros não está cumprindo nos descontos abusivos que a Petros está fazendo conosco aí. Marcos André, você é o primeiro, por favor. 2 minutos. Vamos lá. Desculpa, eu acho que tem a ver com o acordo coletivo, porque o acordo coletivo, a Petros é gestora da folha de mão dos nossos aposentados e pensionistas. Portanto, sim, tem a ver. Mas, ainda que não tivesse, a Petros precisa se ater ao caráter alimentar do benefício. Portanto, ela não poderia, sob hipótese alguma, descumprir a legislação vigente que estabelece claramente que todos os descontos, para todos os descontos, não importa quais, em folha só pode ser até 40% do salário ou do benefício. Portanto, esta é uma importância da gente ter diretores eleitos e conselheiros do nosso lado. A Petros deveria obedecer à lei e o acordo coletivo, sim, porque os vínculos que forma entre a Petrobras e o acordo coletivo, os sindicatos, os aposentados e pensionistas, decorre da obrigação da Petros. A Petros tem obrigação de observar. E, portanto, ela deveria respeitar os 13% que estão previstos em acordo. Moral da história, ela não faz isso, infelizmente. Qual a consequência? Sucessivas ações judiciais, a FNP já tem liminar, e que causa rombo, que causa prejuízo administrativo a Petros, porque ela tem que ter gastos administrativos com advogados, escritórios caríssimos, sem necessidade. Quando ela só observando a lei e mantendo a sua autonomia em relação à Petrobras, porque a fundação é nossa. Nós vamos ter essa clareza. Todo 30 o dinheiro segundos. que está na Petros é nosso.
e nós precisamos administrá-lo. E nós precisamos estar gestores que administrem em benefício dos participantes, aposentados e pensionistas. Quando a gente permite que isso não seja assim, a gente permite que aconteça o que está acontecendo com o contra-cheque, particularmente dos aposentados e pensionistas, que está infelicitando a nossa vida. Mas nós vamos continuar lutando para que a gente tenha no futuro diretores eleitos que digam na diretoria: não podemos fazer isso, a Petros não pode se envolver. Está escrito, tem que ser cumprido. Beleza. Rafael, conseguimos cumprir dessa vez. Não, que isso, Marcos. Marcos, ô Ângelo. Então, em relação ao descumprimento do acordo coletivo pela Petros, ela vem trazendo uma série de sinalizações de como anda a gestão da Petros nos últimos anos, onde ela simplesmente atende às ordens da Petrobras. Quando a Petrobras mandou um ofício para a Petros informando que queria que a margem fosse de 30%, e a Petros respondeu que não iria priorizar, qual seria o movimento que deveria ser feito? Olha, travou em 13%. Não, a Petrobras continuou mandando os 30%, e a desculpa da Petros é que simplesmente ela não pode fazer nada. Ora, ela é a gestora da folha de pagamento, ela era a dona. Ela tem que tomar conta do que está sendo descontado e do que não está sendo descontado. Se não está fazendo isso, tem falhas graves. Olhando no relatório anual da Petros, ela demitiu mais de 100 trabalhadores. 100 trabalhadores que tinham essa memória em relação ao que era o relacionamento dos petroleiros e dos demais participantes com o plano, e que agora está fazendo falta. Tudo a Petros fala que não tem gente. Tudo a Petros fala que não, está faltando profissionais que tenham história, mas demitiu todo mundo. Está muito parecido com como ficou a nossa empresa, vindo com um monte de gente de mercado, achando que vai dar uma salvação mágica e que, infelizmente, não conseguiu ser feito nada. 30 segundos, Rafael. Então, em relação ao que foi feito, nós temos as liminares que foram entradas, inclusive com os seus descumprimentos, gerando multa para a fundação, e que nós estamos já peticionados nos processos pedindo a responsabilização do gestor, porque chega de colocar a conta no CNPJ. Tem alguém que tomou essa decisão e essa pessoa tem que responder no seu CPF. E para isso que nós defendemos que precisa, sim, ser tratado com todo o respeito esse ponto da MS que está inviabilizando a vida de milhares de petroleiros e petroleiras. Obrigado. Temos aqui a 7ª pergunta, que vai começar pelo Rafael, e 1 minuto e meio para a resposta, tá? Porque é uma pergunta muito curta, muito objetiva. 1 minuto e meio mesmo, porque senão a gente vai muito longe. E a pergunta é: se eleito, qual a sua posição relacionada ao NPP, que é o novo programa de pagamento do déficit 2015-2018, né? O famoso déficit, e o PP3. Qual é a posição que o Rafael e o Marcos André têm em relação a esses dois itens? Rafael. O NPP, ele é um exemplo que a gente pode colocar, como diz aí no mercado, é um case, onde finalmente conseguimos unir todas as entidades, praticamente, conseguimos reunir diversos petroleiros que passaram a se interessar com o tema, para conseguir chegar numa solução, que ninguém aqui vai estar falando que foi a melhor solução do mundo, mas que foi a possível para evitar o impacto ainda maior nos nossos contra-cheques. Ele fez com que os descontos fossem muito menores do que seria como estava sendo colocado, do segundo equacionamento e de um terceiro equacionamento que estava sendo construído. Então, isso é fundamental e para mostrar que quando há vontade política e a vontade de união em defesa dos trabalhadores, é possível achar soluções que realmente atendam ao interesse de todos os participantes e assistidos, mesmo contra os interesses da empresa. Em relação ao PP3, ele é a semente que vai estar sendo colocada na Petros, se aprovado, contra, principalmente, os trabalhadores, participantes e assistidos do PP2. Por isso, vai ser um grande ataque
que vai estar em um futuro próximo, e quando tiver mais tempo a gente pode estar desenvolvendo, mas o PP3, ele, independente do número de pessoas que aderiram, ele é o início do fim do PP2. Obrigado, Rafael. Marcos, você, amigo. Nada simples as perguntas, mas vamos lá. Primeiro, então, para simplificar bastante, absolutamente contra o PP3. O PP3 é um absurdo, um retrocesso e não é viável. Ele vai causar gravíssimo dano, particularmente àqueles assistidos que optaram por migrar. Eu espero, sinceramente, que ele não se viabilize, para que a gente possa continuar lutando pelo PPSP. Acho que o NPP, ele não é uma vontade, ele foi uma necessidade para viabilizar o plano. E, a partir dele, nós podemos cobrar as dívidas da Petrobras. A FNP, que nos apoia, já tem ações de responsabilidade para que a Petrobras pague integralmente tudo que foi causado de dano ao patrimônio da Petros e, assim, a gente possa diminuir as participações. Acho que ela tem erros ainda. Tem uma pequena parte de trabalhadores que foram prejudicados, que tiveram seus reajustes maiores do que o que deveria ser, particularmente uns 5.000 trabalhadores. E, infelizmente, nós precisamos ter um olhar, revisar, repensar, para que todos paguemos conforme a capacidade de pagamento. Não podemos infelicitar os nossos aposentados, particularmente os que ganham menos, com descontos muito além da sua capacidade. Precisamos viabilizar o plano, mas precisamos, antes de tudo, pensar de que o plano é feito para viabilizar a nossa vida, como aposentado e como pensionista. E é por isso que eu acho que a gente precisa defender o NPP para que, com ele, possamos recuperar os nossos direitos. Henrique. Obrigado, Marcos. Henrique, a 8ª pergunta. Microfone, Henrique. Ok. A 8ª pergunta tem a ver com um tema que a gente já discutiu aí, que é a comunicação. Se eleito for, de que forma você pretende se comunicar e interagir com os participantes e com que frequência? Aí eu observo, antes de encaminhar as perguntas, que é exatamente isso, a questão da comunicação com as novas ferramentas que nós temos de redes sociais, né? Hoje se apresentam várias formas de comunicação de novos apps aí. Então, relembro de novo, se eleito for, de que forma você pretende se comunicar e interagir com os participantes, com que frequência? 1 minuto e meio, Marcos, e depois Rafael. Excelente pergunta, agradeço, porque eu acho que as experiências elas nos mostram que quanto mais juntos, melhor. Acho que o nosso mandato será sempre um mandato participativo, que a gente chame aqueles que têm experiência, figuras icônicas da luta pela Petros, como o Fernando Siqueira. Uma figura que é importantíssima e que não pode ser desconsiderada as suas opiniões, para que a gente tenha não a opinião do conselheiro, mas a opinião daqueles e aquelas que têm experiência e pode ajudá-lo à melhor decisão. Acho que é preciso discutir a comunicação como um todo. Nós, da EPET Bahia, temos uma proposta de alteração estatutária que nos permita que a gente possa alterar regulamentos no estatuto para tornar mais flexível a comunicação. Não podemos, por exemplo, nós somos comunicados via o site da Petros alterações no plano de custeio, onde nós pagaremos mais administrativamente, ao mesmo tempo que é um péssimo serviço prestado. Essas coisas precisam ser mais... O eleito precisa ter condição de falar com cada um dos aposentados e pensionistas, para que ele possa lá ter a opinião que foi construída pelos que ele representa. Portanto, acho que a democracia é mais do que ter blog, que é uma excelente experiência que eu pretendo continuar, que o Tedesco já tem, que o Tedesco continua e que essa saída e entrada terminou dando uma descontinuidade, mas que nós pretendemos e participar ativamente dos grupos e das redes sociais, para que cada um dos participantes e assistidos saibam onde nos encontrar, na rede social, na luta política e numa comunicação cada vez mais direta, mais democrática, alterando o Estatuto da Petros, para que ela possa permitir o diálogo cada vez mais franco e que as informações cheguem com mais qualidade, para que todo mundo saiba o que está acontecendo e como vota cada um dos seus eleitos. Obrigado, Marcos. Rafael, 2 minutos, tá? Igualzinho ao Marcos. 2 minutos, por favor. Obrigado, Ângelo.
é interessante a gente ver como que as coisas são, que o próximo mandato vai ser sempre melhor, né? Porque às vezes fica complicado. 8 anos e a comunicação é inexistente. Então, quando a gente pega nesse ponto, é preciso entender que nós temos 2 públicos hoje. Nós temos os públicos que têm alguma familiaridade com os meios digitais e nós temos um grande público que não tem familiaridade com meios digitais. E nós precisamos atender a ambos. Então, a comunicação que vai ser feita pelo conselheiro, e ele recebe por isso, e tem capacidade de montar uma estrutura para poder fazer esse trabalho, deve ser para que atinja a todos os públicos. Nós temos aí esses novos meios digitais que estão sendo colocados, como lives, como reuniões virtuais, grupos de WhatsApp, tudo isso é importante, mas nada substitui o olho no olho. Passando essa questão da pandemia, que eu espero que seja o quanto antes, independente da vontade do governo, porque nós somos mais fortes e conseguiremos fazer com que essa vacina chegue a todos o quanto antes, nós precisamos estar presentes para todos os públicos. E, para isso, iremos, sim, fazer os seminários presenciais, iremos estar fortalecendo as agendas fixas de reunião com os conselheiros eleitos, para que todo mundo tenha a possibilidade de estar participando e estar colocando a sua opinião. Além disso, nós precisamos entender que há uma necessidade ainda maior de comunicação com os pequenos planos. Nós temos os planos da Petrobras, que são os principais, mas temos outras dezenas de planos que os participantes hoje são simplesmente relegados à inexistência. Então, nós precisamos também estar presentes, não só para os planos da Petrobras, como para todos os 39 planos que a Petros administra. Obrigado, Rafael. Obrigado, Marcos. Das perguntas que nós conseguimos compilar, esta vai ser a última e talvez a mais complicada. E eu peço a vocês todos, vocês têm essa pergunta, prestem muita atenção, terão 2 minutos para responder e gostaríamos que tivesse muita clareza e objetividade na resposta. Em recente seminário para conselheiros, foi abordada a importância de ter consignado em ata os argumentos dos votos divergentes, conforme a linha K do artigo 17 da Resolução CNPC 29 de 2018. Como você analisa essa necessidade e, se eleito for, o que faria para fazer consignar em ata os seus argumentos? Rafael, 2 minutos. Obrigado, Ângelo. Essa resolução que veio da CNPC, para o caso da Petro, ela praticamente foi chovendo molhado, porque nós já tínhamos conselheiros que pressionavam para que os seus posicionamentos de voto constassem em ata. Porque nós, enquanto conselheiros, nós não devemos apenas votar a favor ou contra ou abstenção. Nós precisamos, sim, votar pelo motivo certo, votar a favor pelo motivo certo, assim como votar contra pelo motivo certo. Porque, senão, estaremos abrindo flanco para a responsabilização individual dos conselheiros. Por isso que todos os votos que os conselheiros dão, eles precisam ser registrados em ata o seu motivo. E não só no caso do voto divergente. Qualquer conselheiro que se preze deve cumprir por isso. Porque essa resolução serviu principalmente para aqueles presidentes de conselho muito truculentos, que quando você pedia para registrar em ata, aí chegava o presidente e negava. E agora, colocando a CNPC vindo falando que há essa obrigação, fez sem a necessidade de buscar na justiça o direito de registrar em ata, também elimina essa dúvida. Então, é de fundamental importância para a salvaguarda do conselheiro esse registro em ata, tanto para se precaver de eventuais responsabilizações no futuro, como também para poder, perante os seus representados, estar colocando lá o seu posicionamento registrado em ata e não simplesmente ficar naquele acredita no que eu falei porque a minha palavra é verdade. Então, estando em ata, você tem como comprovar que votou a favor ou contra pelo motivo certo, para lá na frente estar sendo cobrado não pelas suas palavras, mas pelos seus fatos.
Obrigado, Rafael. Muito bom. Marcos, 2 minutos para você também. Ok. Eu acho perfeito isso. Acho que é fundamental que a gente faça o voto fundamentado a partir das convicções. Eu só queria usar também esse tempo para, além de dizer isso, eu acho que é muito importante, dizer da injustiça que é dizer que conselheiros como Paulo Brandão, Silvio Cinedino e o Tedesco não estavam disponíveis para os participantes e assistidos. Ao vivo, em milhares, centenas de palestras, esses companheiros, durante os seus mandatos, deram. Acho injusto. Mas eu, diferente de outras pessoas, eu acredito de verdade que as pessoas podem mudar e podem ser melhores. Porque quem indicou, inclusive o presidente da Petros, um assessor de uma entidade sindical, mas não fez nada para eleger tais dirigentes, eu acho que eles podem mudar de opinião e, no futuro, fazer a luta de verdade para que tenhamos diretores eleitos. Aqueles que fizeram um processo de aparelhamento da nossa entidade e que produziu prejuízo, como o PED de 2015, eu acho que eles podem melhorar e acho que aprendeu com as lições e podem ser melhores no futuro. Só acho que cada um de nós precisa pensar muito bem se basta a gente consignar em ata os motivos do nosso voto ou se, mais do que isso, nós temos coragem de olhar olho no olho de cada um dos participantes, dos apresentantes da pensionista e dizer: eu fiz o melhor possível, eu nunca votei a favor das contas da Petros quando o Conselho Fiscal, por unanimidade, dizia que devia votar contra, porque tinha erros. Acho que ser transparente, olhar no olho, estar ao vivo na luta dos trabalhadores e falar que tem que consignar em ata aquilo que ele acredita, talvez hoje pudéssemos ver. Mas, infelizmente, o que se publica é apenas o extrato da ata, não o conteúdo total. Tenho certeza que tem companheiros entre nós que conhecem o conteúdo dos meus votos, que conhecem, porque eu faço questão de prestar conta, garantindo o sigilo, garantindo a tranquilidade, garantindo que não vou ferir nenhum código de ética da Petros, mas garantindo que ser transparente não é dizer o que vai fazer, é provar que fez quando tinha a possibilidade de fazer, porque nomeou dirigentes para a Petros sem eleger, mas hoje diz que vai fazê-lo. Eu acredito e espero que a gente faça. Obrigado, Marcos. Chegamos aqui ao ponto de inflexão. Até aqui todos estamos de parabéns e agora vamos começar um novo bloco onde o Rafael pergunta para o Marcos André e depois o Marcos André para o Rafael. A pergunta de 1 minuto e meio no máximo, né? De 1 minuto a 1 minuto e meio no máximo, a resposta de 2 minutos, a réplica e a tréplica de 1 minuto no máximo também. Estamos de acordo? Eu entendi. Posso pedir 30 segundos de intervalo no bloco, só para eu fechar minha câmera aqui por 30 segundos? Ok, nenhum problema. Nenhum problema. Henrique, a gente pode parar a gravação? Então, exatamente. É isso que eu falar. Nessa transição aí de um bloco para o outro, a gente fazer um intervalozinho para os candidatos poderem beber uma água. Eu achei que ia dar um intervalo para beber uma água, não botei água aqui, tá ruim. Tá legal. Só fazer uma consideração antes de fechar esse bloco. A pergunta dos cabeças brancas com relação à interação dos conselheiros é uma crítica construtiva e não estamos dizendo que os conselheiros que no passado não faziam essa comunicação. É sim uma visualização que os cabeças brancas têm de 2 cenários. Eu, pelo menos, consegui transitar bem nas redes sociais, elas evoluíram, existem outros meios, né? E por isso que está colocando isso como construtivo, mas nós temos exemplos dos cabeças brancas, tanto participando na comissão de base do Sindipetro RJ quanto do NF, de que, absurdamente, foi espantoso para mim, né, há 3 anos atrás, descobrir que muito dos participantes depende do papel, do jornalzinho, da informação, porque eles não têm contato com as redes sociais. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, essa pergunta é exatamente fazer esse balanço. Claro que tem muitos participantes que têm acesso às redes sociais, mas tem outros que não sabem nem o que é videoconferência, não podem estar presencialmente e que o papel resolve muito. Então, exatamente essa pergunta tem em função de que faça uma visão do todo e faça esse equilíbrio aí. Só basicamente isso, não foi nenhuma crítica a nenhum conselheiro, todos eles
nos representaram muito bem. Ângelo, então vamos para o intervalo, paramos